Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre uma escola literária que eu adoro. E vou dizer por que para vocês que eu gosto do modernismo. Porque é uma escola muito ousada, irreverente e que teve então naquela época a coragem de lutar contra os padrões estéticos, não só das escolas anteriores, mas muitas vezes importados, tentando criar essa nova estética em língua portuguesa. Então o modernismo, principalmente na sua primeira fase, a sua fase de vanguarda, é uma poesia ou uma prosa de confronto, né? De vamos pra briga, eu não aceito mais escrever dentro desses limites que vocês nos impõem, ou que as escolas anteriores nos impuseram. Em 1922, alguns intelectuais, artistas, se reúnem em São Paulo e promovem a primeira Semana de Arte Moderna, um evento que reuniu nomes, enfim, como Vila Lobos, da música, nas artes plásticas, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, e na literatura não podia faltar os poetas, né? Oswald de Andrade, e o Manuel Bandeira e o nosso querido Mário de Andrade, que para além da poesia escreveu muita prosa. E é sobre essa prosa de Mário de Andrade que eu quero conversar com vocês um pouco na aula de hoje. Dentro das ideias modernistas, como vocês viram no material e nos vídeos aí curtinhos que eu separei para vocês, a ideia é justamente o rompimento com padrões estéticos, principalmente simbolistas e parnasianos. E a ideia, então, aqui dos nossos poetas era justamente buscar uma identidade nacional, mas uma identidade nacional não idealizada. Então, como é que eles vão conseguir isso? A arte da palavra se faz pela palavra. E nessa busca de uma língua nacional, eles vão, então, ter aversão àquela linguagem extremamente simbólica e difícil e hermética dos simbolistas e dos parnasianos. E procuravam então nos seus poemas trazerem uma linguagem mais próxima do cotidiano do brasileiro, da sua realidade. Em poemas nós vamos ver isso muito marcadamente presente na obra de Oswald de Andrade, que além de poemas escreveu os manifestos, o Antropófago, e o Manifesto Antropófago, no qual ele vai falar justamente dessa necessidade da poesia naquele momento devorar o estrangeiro, e transformar isso que ele conhece, da poética europeia principalmente, e transformar isso em algo inovador e nacional. O canibalismo, a antropofagia no seu melhor termo. E o Oswald de Andrade é muito interessante porque ele vai usar principalmente a paródia na sua composição poética. Então ele faz paródia principalmente do romantismo, de alguns textos que traziam o índio e a natureza brasileira elevada, idealizada. E o Oswald vai fazer, então, trazer essa natureza e esse índio, mas de uma forma bem mais realista, de uma forma menos idealizada. É clássico e bastante conhecido a paródia que ele faz, do texto do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E o Oswald vai dizer, minha terra tem palmares. E por aí ele vai continuando a sua paródia e a sua crítica àquela forma antiga de se pensar o Brasil, de se viver o Brasil e a nacionalidade brasileira. Então, o que fica claro e evidente nessa nova estética proposta é uma necessidade de criar uma identidade nacional
e criar uma identidade nacional ciente de que nós somos um povo mestiço. Né? O brasileiro não é só europeu. Nós temos algo aqui na nossa terra e que precisa ser valorizado, que é o modo como se fala no Brasil, é o modo como temos a nossa cultura criada aqui dentro. E essa cultura só foi possível por conta da miscigenação. Então, a partir desse ponto que eu queria falar para vocês dessa obra, que é um clássico do modernismo na sua primeira fase, que é o Macunaíma, um herói sem nenhum caráter. Essa é uma obra bastante arrojada, né? Uma obra que traz várias transformações estéticas, principalmente de linguagem. Então você vai encontrar dentro dessa obra muitos termos indígenas, muitos termos que a hora que você começa a ler você até estranha um pouco, mas é uma leitura fluida, você ri muito com o Macunaíma. Então o Macunaíma é esse personagem que vai aí, de uma certa maneira, representar a junção dessas três raças. Tá? Lembremos que ele nasce de uma índia, Tapunha, ele é preto retinto e mais tarde ele vai se misturar e vai virar branco. Então essa miscigenação ela já aparece na própria construção da personagem. Desse brasileiro que não é um só, né? É um brasileiro que mistura todos esses conhecimentos e essas culturas. O Macunaíma ele é construído desde o seu princípio como alguém múltiplo, né? Com várias identidades. E eu quero lembrar um pouquinho o começo do livro, porque eu acho bacana retomar para vocês terem um pouco de noção dessa linguagem, né, do livro, e entenderem que o Macunaíma ele é um personagem que nasce no Mato Virgem e vai para a civilização, né? A sua jornada enquanto herói é essa partida do Mato Virgem em direção a São Paulo. A gente vai falar daqui a pouquinho o que o motiva, o que o move a ir para São Paulo. Enquanto que o Mário de Andrade, o autor do livro, ele faz o caminho inverso, né? Ele é de elite, ele faz parte desse mundo civilizado, ele mora em São Paulo e ele vai em viagem para o norte e para o nordeste do Brasil. Tem um livro dele, inclusive, chamado O Turista Aprendiz, que vai narrar um pouco dessas aventuras, dessa viagem, né, que ele faz ao norte. É um livro aí já de cunho mais realista, não ficcional, mas é onde ele encontra muitas das apropriações e dos termos culturais que ele já conhecia de pesquisa bibliográfica, do que ele lia, né, dos antropólogos, mas que ele vai vivenciar então nessa prática da viagem. Então nós temos dois viajantes, o Macunaíma, personagem que sai do Mato Virgem para vir para São Paulo, e o Mário de Andrade, o autor, que sai de São Paulo para ir para o norte, para conhecer esse Brasil e para poder falar com mais propriedade, então, dessa cultura, principalmente do norte e do nordeste. No começo do livro, ele vai dizer o seguinte: no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que a índia Tapunhamas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Então aqui a gente tem esses elementos que eu comentei anteriormente. Ele nasce preto retinto, mas ele é filho de uma índia. E ele nasce no meio do mato, certo? E ele vai começar, então, esse processo civilizatório, né? Então, você vai perceber durante toda a trajetória do herói sempre essa mistura do arcaico, né, do selvagem com o civilizado. Isso é bem marcante nesse processo de formação dessa personagem. Trazendo o enredo, assim, basicamente, nasce esse menino lá, dentro de uma família. Ele tem mais dois irmãos, o Manap e o Jiguê,
E ele, desde criança, começa a se envolver com as mulheres do Jiguê, né? Ele adora brincar. Esse é o termo que ele usa para as intimidades que ele tem com as cunhadas desde muito pequeno. E quando ele vai brincar, né, com a primeira, que é a Sofará, ele ainda é criança, ele pede para ir pro mato e a menina leva ele nas costas, a mão da mãe. E lá ele se transforma num príncipe lindo. O que é o se transformar num príncipe lindo? Magicamente, por conta das folhas e das questões que tem ali na mata, ele vai tomar forma e corpo de homem crescido. Tá? Tomado esse corpo, então ele brinca com o Sofará, né? E eles fazem amor, eles rolam, eles se batem, eles se machucam. É bem grotesco, tá, gente? A narração desse brincar é muito grotesco. Eles tiram sangue um do outro, mordem o dedão do outro, enfim. É carne, é pesado o negócio. E aí, numa dessas idas, ele decide que vai caçar a anta, né? Porque a família, ele quer mostrar pra família que ele já é homem, que ele é caçador. E ele põe a armadilha lá pra anta. Num dia que eles voltam, a anta, ele fala assim, ó, pode falar mãe, fala pro mano buscar a anta porque eu cacei. Todo mundo dá risada e acha que é mentira dele. Porque ele é uma criança, né? Quando ele volta pra tribo, ele volta criança. Mas lá na mata ele se transforma no príncipe lindo. E aí os manos vão ver que ele realmente caçou a anta. E o Jiguê, enciumado que já tá de Sofará, né? Porque não gosta desse negócio da Sofará ficar indo pro mato toda hora com o menino. Pega os dois no flagra, inclusive, depois, né? Mas enfim, na caçada da anta, ele fala, realmente ele caçou, mas pra ele vão ficar só as tripas. Por que eu chamei essa cena aqui pra gente discutir? Porque aqui nasce uma grande característica dessa personagem, que é a preguiça. Desde cedo, então, o Macunaíma descobre que o trabalho pouco lhe rende. Ele teve todo o trabalho de caçar a anta e para ele restou só as tripas. A carne, a parte boa do animal, quem comeu foram os outros membros da família, principalmente a mãe e os irmãos mais velhos, enquanto ele e a Sofará ficaram aqui. Realmente caçaram, ficaram com quase nada, ficaram só com os restos. Nessa criação de que o trabalho não compensa, a gente vê uma outra característica aí da constituição da identidade nacional ali do início do século XX, que é a questão da malandragem. A preguiça e a malandragem, e como isso é trazido dentro dessa identidade do brasileiro, né, do nacional. Quem é o brasileiro? Um ser que é bem malandro, consegue as coisas sem muito trabalho. Tem alguns sociólogos da época que vão atribuir essa predisposição à malandragem justamente à miscigenação. É óbvio que hoje em dia se discorda plenamente disso, né? Os sociólogos mais contemporâneos vão justamente criticar essa visão que se tinha a respeito da miscigenação, mas a obra do Mário de Andrade traz isso um pouco. Então, o brasileiro, ou pelo menos o nosso Macunaíma, ele é sim uma pessoa que tem preguiça, não gosta de trabalhar, ele ganha as coisas sempre com uma sorte danada, uma malícia, um jeitinho, né? E ele é muito a lascívia, né? A questão do corpo, do sexo, então são muito presentes na construção desse personagem. Inclusive é por conta do amor e do sexo que ele inicia sua jornada, né? Depois de um período ali de escassez no Mato Virgem, eles acabam fazendo, e a morte da mãe, eles acabam fazendo a primeira peregrinação, que é quando Macunaíma conhece Si, né? Que é uma personagem aí que vai primeiro negar o Macunaíma, até que ele consegue conquistá-la, bem à força, e os dois vão manter essa relação ali, ela vai engravidar dele, e infelizmente os dois morrem, né? Tanto a mulher que ele amava como o filho também, por
conta de questões mágicas ali. E o fato é que Macunaíma, ele vai começar a sua ida, a sua trajetória para São Paulo por conta do Muiraquitã, que é uma pedra verde que se dá para ele antes de virar estrela, né? Antes de morrer e antes de subir aos... Na verdade, ela não morre, ela só vira estrela, né? De subir aos céus. E sim, então, vai entregar essa pedra ao herói e ele acredita que aquela pedra o protege. E numa ida lá, num dos ribeirões, né? Numa das cachoeiras, ele... Na luta com a boiúna, ele acaba perdendo essa pedra. E essa pedra é comida por uma tartaruga, que depois ele tem notícia por meio do Irapuru. Sim, gente, os elementos mágicos são diversos nessa narrativa. O Irapuru lhe conta que essa pedra, então, agora está em posse de Venceslau Pietro Pietra, que lá é um peruano, né? Então, colocado como estrangeiro aqui. E então Macunaíma vai viver diversas aventuras até chegar em São Paulo e resgatar a sua Muiraquitã das mãos de Venceslau Pietro Pietra, que não coincidentemente é o estrangeiro e precisa ser devorado, né, antropofagicamente falando. Bom, depois da sua jornada em São Paulo, não vou ficar dando spoiler demais, né, mas enfim, o fato é que quando ele retorna do Mato Virgem, que ele volta, quando ele retorna para o Mato Virgem, ele já não é mais a mesma pessoa, né? Ele teve o contato com a máquina, com a cidade, com a civilização, outro recurso muito presente na obra modernista, né? Esse louvor à máquina. Como esquecer o diálogo, né? de Macunaíma, a reflexão de Macunaíma a respeito da máquina do homem, né? Vale muito a pena, gente, a leitura dessa obra, porque ela traz todos os elementos que os primeiros modernos louvavam, digamos assim, ou lutaram muito para trazer à tona, para que se deixasse para trás aquela poesia que a poucos tocava, né? Que a poucos representava. Então, o Macunaíma, quando retorna ao Mato Virgem, não é mais o mesmo, né? Ele já vem em frangalhos, ele traz quinquilharias que nada mais servem para ele, né? Não vou contar o final do livro, né? Mas fica a dica de leitura então para vocês. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. Essa obra foi lançada em 1928. Então lembremos que a Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922. Não foi um sucesso. Eles trouxeram todas as inovações estéticas nas múltiplas linguagens, né, artísticas, e eles foram vaiados. Aquela primeira recepção para a obra modernista foi vaia. As pessoas não entenderam, as pessoas estavam tão apegadas ao que eles acreditavam ser arte que eles não conseguiram reconhecer a proposta inovadora dos modernistas. Então, a primeira recepção da arte moderna, ela foi bastante negativa. Já depois, né, quando chega a segunda fase, né, aí começa a se consolidar e as pessoas começam a levar mais a sério e reconhecer como arte, né? Mas os primeiros modernos tiveram muita dificuldade, justamente porque o que é vanguarda, o que arrebenta os modelos e os padrões estéticos, normalmente tem um tempo, né? Leva um tempo para que as pessoas consigam reconhecer o seu valor. Na época acreditavam, inclusive, que eles faziam verso livre porque não sabiam fazer verso metrificado, o que é um absurdo, né? Porque para você fazer vanguarda, para você quebrar uma tradição, primeiro você precisa conhecer muito bem essa tradição. É só a partir daí que você tem consciência de que você é capaz de modificar, subverter e criar algo novo, né? Nós carecemos muito de vanguarda, principalmente nesses tempos, né? A gente não tem mais vanguarda, a gente vive o limbo agora, né? Não estamos mais no modernismo, mas no que estamos, então, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado.
O livro, ele também foi adaptado para o cinema. Então, quem tiver curiosidade, tem um filme inteirinho no YouTube. O bacana, o legal do filme é que o cineasta, ele vai recriar o Macunaíma dentro da ditadura militar brasileira, né? Na década de 70. O Joaquim Pedro foi muito sagaz ao mudar o contexto histórico, né? Porque, de novo, diante da crise da ditadura, era preciso recriar a identidade nacional. E eu quero que vocês observem aí em algumas imagens que eu estou colocando como o Macunaíma foi representado, né, nesse filme. Primeiro que ele criança com o grande Otelo, né, aquele ator maravilhoso. O nascimento do Macunaíma é algo realmente incrível dentro do filme. O modo como ele vai se transformar magicamente depois de fumar um cigarrinho na floresta num príncipe lindo. Quando ele mergulha na água, né, e ele vai se tornar branco, o irmão dele, o Jiguê, vai molhar só sobra para ele molhar as mãos e os pés, então só a sola do pé e a palma da mão é que ficam brancos. O modo como o Joaquim foi conseguindo recriar essa narrativa, eles chegarem em São Paulo de pau de arara, né, enfim, remetendo aí a todas as pessoas que são obrigadas a migrar por conta de condições adversas no seu estado e chegam em São Paulo para tentar uma vida melhor. A Si, que lá era Si do Mato, então Macunaíma conhece Si ainda no Mato Virgem no livro. No filme, a Si é uma guerrilheira, né, que luta contra a ditadura. Tanto que a sua morte se dá justamente no filme por conta da explosão de um carro, né? Em que tá ela e o bebê, o filho de Macunaíma com Si. A tristeza do herói, não ter um corpo para velar, entre tantas outras questões ali que vai se levantar pensando no contexto da ditadura militar. A própria roupa do Macunaíma, quando ele tá lutando com Venceslau Pietra, o modo como ele se veste, ele flecha o Venceslau Pietra, que faz aquela feijoada gigante com aqueles corpos lá dentro, a ideia da antropofagia, né, e o modo como ela se constrói no filme é muito interessante. Então é um filme que vale muito a pena, gente. Não só pela questão da recriação de uma obra literária num contexto completamente diferente, porque o filme ele não tem que ser igual ao livro, né? Ele não precisa acontecer da mesma forma ou dentro do mesmo contexto. Há sim a recriação do Macunaíma. Então é um filme que eu super indico para vocês. Como eu disse, tem inteirinho no YouTube, vale a pena. Mas tem essas diferenças entre a obra escrita e a obra, né, cinematográfica que são interessantes de observar. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do Macunaíma, que vocês leiam um livro, que vocês se divirtam e que quando cair Macunaíma nas provas do vestibular e do Enem, vocês na hora lembrem deste personagem miscigenado, irreverente, que consegue se dar bem apesar de todas as adversidades, mas para quem sobra, né, no final do livro um certo, como eu posso dizer, uma certa desolação, né? O retorno dele, assim, ele não é o mais, porque ele não é mais do Mato Virgem, porque ele teve o processo civilizatório, mas ele também não faz parte da civilização, ele é um não lugar, ele está num não lugar, ele não pertence mais a lugar algum. Eu acho que vale muito a pena a leitura desse livro. Eu me divirto toda vez, eu reli agora para poder falar dele de novo, porque fazia tempo que eu não lia, né? Desde a minha defesa da tese do doutorado. Então foi um prazer para mim falar sobre Macunaíma. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, principalmente sobre as questões do vestibular, vamos lembrar, a gente tem um encontro marcado no final de setembro. Veja lá a data da sua turma e aí a gente pode conversar. Certo, gente? Obrigada pela atenção.
Beijo grande, espero encontrá-los em breve com saúde.